Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Sejam muito bem-vindos à nossa 7ª videoaula da lição de juvenis. Estamos na 7ª lição, estamos passando aí da metade da nossa revista, do nosso trimestre, e hoje vamos falar sobre a monarquia em Israel. Permaneça assistindo, temos aqui hoje uns assuntos muito importantes a tratar com os amados irmãos. Essa lição vai mostrar para a gente que a nação de Israel rejeitou o plano de Deus e seguiu a forma de governo dos povos vizinhos. Nossa leitura bíblica em classe está em 1 Samuel, capítulo 8, verso 4 ao 10 e versículo de número 18. Quando diz assim, olha, então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe, eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele, conforme todas as obras que fez, desde o dia em que eu tirei do Egito até ao dia de hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também te fez a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhe solenemente, e declara-lhe qual será o costume do rei que houver de reinar sobre ele. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pedia um rei. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Veja que toda a nação de Israel andava dispersa espiritualmente, quando estava sob as orientações do sumo sacerdote Eli, que era omisso com os erros de seus filhos Ofni e Finéias. E aí o povo chega ao ponto, de pedir um rei. Havia aí uma situação delicada, porque o pessoal não tinha deixado Samuel, o pessoal tinha deixado o próprio Deus, o pessoal tinha abandonado o próprio Senhor. Nesse período, uma mulher chamada Ana, que era estéril, orava a Deus pedindo um filho. Ela fez um voto dizendo que se concebesse um filho, o consagraria ao Senhor. Isso a gente vê em 1 Samuel 1, versículo de número 11. Deus atendeu ao seu pedido e Ana cumpriu o voto que fez a Deus. Este menino que veio a nascer é Samuel. Samuel, que era sacerdote, juiz e profeta responsável por trazer o povo de volta ao Senhor. Muitas vezes, e em sua velhice, fez a transição da teocracia, que era o governo de Deus sobre o povo, para a monarquia, que é o governo de um homem sobre toda uma nação, em forma de reinado. A ungir os 2 primeiros reis de Israel, Samuel chegou a ungir o Saul e também o rei Davi. Vamos falar sobre a transição na forma de governo. Após a morte do sumo sacerdote Eli e seus filhos, Samuel passou a ser a autoridade máxima do povo. Até então, Israel vivia na forma de governo chamado teocracia, ou seja, estava somente sob a orientação e governo do próprio Deus. Até que Samuel envelheceu, seus filhos não seguiram os caminhos do pai, sendo tementes a Deus e obedientes e compromissados com a vontade do Senhor, eles não seguiram o caminho do pai. E aí o povo pede um rei. E eles pedem um rei por olhar para as nações vizinhas e ver que lá havia também rei. Então, por meio de Samuel, o Senhor explicou os direitos de um rei, Muito, muito, muito delicado isso, porque o pessoal de Israel não teria mais a liberdade que tinham, como na época em que Deus governava, e o que este faria em detrimento do povo para poder reinar. Isso foi deixado claro. Ainda assim,
o povo insistiu e o Senhor atendeu o pedido do povo. Os filhos dele seriam escravos, as filhas também escravas, muitos trabalhariam a serviço do rei, enfim, não havia mais aquela liberdade de antes. Agora vamos falar um pouquinho sobre o primeiro rei de Israel, o rei escolhido pelo povo. No pedido de um rei, ficava claro que o povo queria imitar as nações vizinhas, inclusive quanto às características físicas de seus governantes. E no meio do povo de Israel, Saul era o mais alto e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Era um camarada meio grande, meio bem crescido ele. Saul foi ungido rei pelo profeta Samuel na ocasião da perda da jumenta de seu pai. No dia de se apresentar ao povo, Saul escondeu-se com medo. Depois do Senhor revelar seu paradeiro, Saul foi declarado a liderança máxima sobre Israel. Quer dizer, o rei já começou mal, né? Já começou mal. No dia de se apresentar diante do povo, se escondeu no meio lá de umas bagagens. É bem complicado, né? Saul é rejeitado por Deus. Mas por que Saul foi rejeitado por Deus? Por que aquele homem foi rejeitado pelo Senhor? A palavra de Deus vai mostrar para a gente o motivo que levou Saul a ser rejeitado. Ele não foi rejeitado por ser de família pequena, pobre, humilde, mas por causa de outras questões que a gente vai estar apresentando aqui para os amados. Depois de um tempo, Saul deixou de seguir ao Senhor e no confronto contra os amalequitas, desobedeceu a Deus. A ordem de Deus era para não preservar nada, a fim de que Israel não se contaminasse com a maldade do povo inimigo. Mas Saul, não dando ouvidos à voz do Senhor, o que ele faz? Poupa o melhor dos animais e poupa também o rei amalequita. Poupou o inimigo do próprio Deus. Para piorar, Saul também desobedeceu a Samuel ao não esperá-lo para fazer o sacrifício antes da batalha contra os filisteus. Saul, por não ser sacerdote, não poderia oferecer o sacrifício. Mas, ao ser pressionado pelo povo, realizou o sacrifício, seu reinado foi rejeitado por Deus. Saul não podia oferecer aquele sacrifício. Porque assim, olha, quando a gente lê o texto bíblico, dá a impressão de que Saul não fez nada errado. Até porque, vamos pensar por esse lado. Olha, poderia a gente olhar o texto lá vendo Saul fazendo sacrifício e pensar o seguinte: não, Deus, mas o homem não estava sacrificando, não era para o Senhor. Ele não estava realizando um sacrifício para o Senhor ali, mas não poderia esse sacrifício ser aceito. Não poderia ser aceito porque o Saul não era sacerdote, ele não tinha liberdade, não havia sido chamado por Deus para oferecer sacrifício. Deus permitiu ele liderar a nação, não fazer sacrifício sobre o altar. Era tarefa exclusiva para sacerdotes. Então ele realiza algo que não agradou o coração de Deus. E foi nesse contexto que Samuel disse que o Senhor já estava buscando para si um homem segundo o seu coração. Mas quando questiona-se, quando Saul questiona o Samuel, Samuel deixa claro para Saul o que realmente interessa para Deus. Deus aceita sacrifícios, por exemplo, naquela época lá Deus aceitava sim, mas desde que esse sacrifício fosse realizado de acordo com a palavra de Deus. Por que Deus não aceitou esse? Porque não estava de acordo com a sua palavra. E para Deus, o princípio que prevalece é o princípio da obediência. Vale mais obedecer do que sacrificar. Entende? Então o que Deus queria de Saul não era sacrifício, era obediência. O que ele não havia conseguido realizar até agora. Porque na primeira peleja ele faz tudo o contrário do que Deus havia dito para fazer. Faltou obediência. Na questão do sacrifício, mais uma vez, mais uma desobediência. E o Senhor deixou claro que não era sacrifício que ele andava procurando, mas obediência. Então a desobediência de Saul fez com que ele fosse rejeitado por Deus. Isto serve de alerta para todos nós, sim.
Com certeza. Serve de alerta, porque não é porque estamos, digamos, a graça e a verdade vieram por Jesus, não é porque estamos agora, como dizemos no tempo da graça, que temos graça para pecar. Não, 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 não. A graça de Deus não nos é dada para pecar, pelo contrário, ela é dada para libertar a gente do pecado. Bem diferente. Devemos então obedecer a Deus e nos preocupar mais em agradá-lo do que impressionar a homens, né? Agora vamos ver falar agora sobre o rei, o maior rei de Israel. O rei escolhido por Deus. O primeiro rei que nós lemos foi o rei escolhido pelo povo, foi Saul. Agora vamos ver o rei escolhido por Deus. Davi surge na história de Israel quando Deus fala com Samuel que levantaria um novo rei para o lugar de Saul. Deus então envia Samuel para a casa de Jessé, porque ali ungiria um homem segundo o seu coração. Na ocasião, Jessé apresenta todos os seus filhos, exceto Davi, que era o mais moço, e apacentava as suas ovelhas. Quando os rapazes são apresentados a Samuel, eu queria que o amado que me ouve agora preste atenção nesse detalhe. Isso é uma característica nossa. Geralmente a gente despreza nosso irmão, nosso próximo, pela aparência. Isso mesmo, infelizmente, a gente não sabe de nada, não vê nada, nem conhece nada. Enxergamos muito pouco. E o nosso maior problema é que a gente se deixa levar pelo que os nossos olhos veem. Isso é fato. E o que os nossos olhos veem não são necessariamente aquilo que nós estamos vendo. Então, veja bem. Quando os rapazes são apresentados a Samuel, o profeta acredita que o escolhido de Deus tivesse as mesmas características físicas de Saul e se impressiona com a aparência de Eliabe. Quando ele vê Eliabe, ele diz: esse é o ungido de Deus. Certamente o Eliabe era um dos mais bacanas, né, dentro da sua casa, fortão, grandão, homem já treinado em exército, né? Mas Deus intervém e diz a Samuel: olha, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Agora, eu preciso esclarecer uma coisa para os irmãos. Quando a Bíblia diz aqui, quando Deus diz, o tenho rejeitado, não é que Deus o rejeitou no sentido de ele não ser um servo do Senhor. Não é no sentido de ele não ser alguém de Deus. Deus o tem rejeitado na questão de não quero ele como rei. Entende? Não é que ele era rejeitado e considerado iníquo, inimigo, não. Era rejeitado para ser rei. Tá certo? O Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém, o Senhor olha para o coração. Isso é verdade. Você está olhando para mim agora, você está vendo apenas o que está diante dos seus olhos. Nessa pequena tela, seja desse celular, seja da sua TV, mas você não me conhece. O Deus dos céus está me olhando e me vendo agora. Não minha aparência, simplesmente, mas tudo. Minha alma, meu espírito, meu desejo, minha vontade, minhas intenções, meus propósitos. Deus está conhecendo tudo ao meu respeito, ao teu respeito, ao nosso respeito. Desta vez fica claro que a escolha do novo rei não seria mais segundo o desejo do coração humano, que se ilude com a aparência. Olha quantas vezes você já se iludiu com a aparência. Quantas vezes eu já me iludi com a aparência. E todos os dias somos tentados a nos iludirmos com a aparência. Roguemos ao Senhor que nos conceda discernimento e visão necessária e a sua graça. Mas, sim, segundo os padrões divinos que olham o interior. E quando Jessé mandou buscar Davi, Deus disse: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. E ali Samuel ungiu Davi. Quais as diferenças entre Saul e Davi? Ainda durante o reinado de Saul, Davi começou a se destacar perante toda a nação por suas qualidades e principalmente por seu coração sempre voltado para o Senhor, que honrava sua fé e o abençoava. Note uma coisa interessante nesse relato.
O coração de Davi estava sempre voltado para o Senhor. E o Senhor sempre estava honrando a sua fé e o abençoando. Davi tocava a harpa e assim expulsava um espírito maligno de Saul. Mas antes de Davi tocar na casa do rei, Davi tocava a harpa no campo, para Deus. Existem pessoas que, se não tocar em público, existem pessoas que, se você não der oportunidade para ele tocar, para as pessoas verem, se você não der oportunidade a ele no culto, para ele pegar no microfone para cantar, para o povo ver, ele se escandaliza. Ele fica chateado. Ele pensa em parar, ele pensa em desistir. Deus conhece nossas intenções. O verdadeiro adorador não se deixa levar por aparência. O espírito maligno perseguiu Saul, né? Davi dedilha a sua harpa, o espírito maligno vai embora. Davi matou o gigante filisteu Golias, que zombava do rei e de todo o povo de Deus. E assim virou o tema das canções populares que o exaltavam acima do próprio rei. E o que aconteceu? Despertou ciúmes em Saul, que já não estava bem, é claro, e ele começa a perseguir o Davi para matar. Entende? Inclusive, a essa altura, Saul já era sogro de Davi, Davi casado com a sua própria filha, né? E ele tenta matar a Davi a todo custo. Todavia, Saul se afastava cada vez mais de Deus, né? Suas ações fizeram com que o seu reinado ruísse, até que ele se matou numa batalha contra os filisteus, ou tentou se matar, né? Porque ele se atravessa com a própria espada, depois chega alguém, ele estava agonizando ali, termina de matá-lo, né? Mas o objetivo dele era tirar a própria vida para não ser morto pelas mãos do inimigo. Davi, todavia, sempre buscava agradar ao Senhor e, após uma árdua jornada de sobrevivência, fugindo de Saul, iniciou seu reinado. Preste atenção um detalhe aqui. Davi, todavia, sempre buscava agradar ao Senhor. Que lição nós trazemos para os nossos dias? Procure sempre agradar ao Senhor. Não façamos o contrário. Não procure sempre aparecer diante dos homens. Não. Procure sempre agradar ao Senhor. Porque é o Senhor que é o Senhor soberano sobre as nossas vidas, que pode te dar felicidade, tranquilidade, paz interior, fortaleza para a tua vida e pode te levar à salvação eterna. É Ele, é o Senhor. Os homens não podem. Primeiro, sobre a tribo de Judá, né? Davi sempre buscava agradar ao Senhor e, após uma árdua jornada de sobrevivência, fugindo de Saul, iniciou seu reinado, primeiro sobre a tribo de Judá, residindo em Hebrom por 7 anos. E após este período, Davi, enfim, assumiu o trono sobre todo Israel. Houve um longo processo, desde o dia em que Davi foi ungido, até, de fato, assumir o trono. Estima-se aí que mais de 15 anos se passaram. Isto nos mostra a importância de esperar o tempo de Deus, mantendo-se fiel até o cumprimento total de suas promessas em nossas vidas. Outra lição interessante. Davi foi ungido rei. Davi foi ungido rei antes mesmo de Saul morrer. Saul ainda reinava quando Davi foi ungido rei. Davi estava consciente da experiência que tinha com Deus. Sabia que Deus o havia escolhido. Mas Davi nunca desejou matar Saul. Porque se ele tem desejado, ele teria feito isso, porque houve oportunidade para isso. Quando Davi fugia, ele entra numa caverna para se esconder, só que quando ele estava lá dentro com seus homens, Saul entra para descansar. Quando estava dormindo, Davi se aproxima tanto de Saul que chega a cortar a orla da sua veste, para mostrar que não havia intenção nenhuma de matá-lo. Agora pensa comigo. Saul era inimigo de morte de Davi, porque queria matá-lo. Davi estava como uma pulga, como ele mesmo disse, um cãozinho fugindo.
praticamente indefeso, por isso tinha que fugir. O inimigo vem e fica às suas mãos, dormindo. Se ele tivesse a ganância de se tornar rei, ele não teria perdido a oportunidade dessas. Mas Davi tinha uma característica importante que deve estar em nós: esperar o tempo de Deus. O tempo certo em que Deus cumprirá as promessas. Depois da morte de Saul, que Davi passa a ser rei realmente, na prática, ele reina 7 anos sobre Hebrom. Mas ele não reinava sobre todo Israel. Durante 7 anos reinando sobre uma determinada região. Agora, veja o quanto esse homem sabe esperar em Deus. Se ele fosse outro, ele teria armado um exército e partido para cima de Israel. Se rendam diante de mim, porque eu sou um juiz do Senhor. Não. Ele esperou o tempo que Deus o exaltaria. E chegou o tempo que Deus exaltou. Assim também nós nos dias atuais. Nós não precisamos sair atropelando ninguém para fazer a obra de Deus. Porque é Deus que se responsabiliza em nos colocar para fazer a sua vontade. Jerusalém. Davi se esforçou muito como rei e foi tão bem sucedido que em um período inferior a 10 anos, após a morte do rei Saul, expandiu o reino desde o Egito até o Golfo de Acaba. Agora estamos lendo que Deus prospera o reinado de Davi. Foi um grande líder, estrategista, que soube influenciar guerreiros e por meio de companheirismo, diplomacia, conquistas militares e, sobretudo, por sua constante dependência do Senhor, isso aqui se destaca, né? Tornou-se o maior rei que Israel já teve. Finalmente, sob a liderança de Davi, Jerusalém se torna a capital do reino. Os jebuseus que habitavam na cidade resistiram até a vitória dos israelitas. Fato interessante é que a cidade de Jerusalém é a mesma cidade de Salém, citada em Gênesis, que tinha por rei Melquisedeque, o qual abençoou o patriarca Abraão. Interessante, né? Quarto subtítulo: Centro político e religioso da nação. Jerusalém era uma cidade estratégica, pois estava numa posição central, elevada e menos vulnerável a ataques externos. Fora tomada por Davi antes ou ante os jebuseus e posta como capital política do reino, ao mesmo tempo em que se tornou também o centro religioso de toda a nação. Isto porque Davi fez questão de levar a Arca da Aliança a Jerusalém. Ela foi abrigada numa espécie de tabernáculo imóvel, uma tenda fixa. Assim, o fervor espiritual de toda a nação foi despertado. Davi trouxe a presença de Deus para a cidade. Todo Israel se voltou para adorar o Senhor e o culto foi consolidado, a ponto de Davi querer construir um templo. Entretanto, esta missão ficaria ao encargo de seu sucessor, o seu filho Salomão, que subiria ao trono. Como vimos, diferentemente de Saul, quando Davi chegou ao topo, não deixou de depender de Deus e de obedecê-lo. Quanto mais ele subia ao topo, mais ele dependia de Deus e obedecia ao Senhor. Pelo contrário, a despeito de seus defeitos, ele sempre buscou adorar e se consertar perante o Altíssimo. Não por acaso, todo o reino de Davi foi de grande sucesso. Nós vemos apenas aquele episódio trágico ali, quando Davi não foi para a guerra, ficou em casa ocioso, passeando ali nas varandas do palácio, comete a tragédia de adulterar com Batseba e finda escambando mais grave ainda no seu ato, quando mata o seu esposo para ficar com a sua mulher, no caso Urias. Só que aí uma característica de Davi é que tempos depois, quando repreendido pelo profeta, ele não manda matar o profeta, ele não manda aprisionar o profeta, não manda chicotear o profeta, mas cai diante de Deus arrependido
pedindo ao Senhor que lhe devolva a alegria da salvação e que lhe restaure a comunhão com o Senhor, que não retire o Espírito Santo dele. Então Davi se humilha e o Senhor já havia transpassado ali o seu pecado. Uma característica é que, mesmo errando, ele não atribuía culpa a ninguém, mas ele consertava-se com Deus. Deus abençoa nossas vidas quando o colocamos em primeiro lugar e o adoramos em espírito e em verdade. Se escorregar, busque firmar-se na rocha, buscar o perdão, buscar a reconciliação com Deus. Se é uma, digamos, algo condicional, né? Se não é algo que a gente vai fazer de propósito. Não vou errar porque depois de eu errar eu me conserto com Deus. Não. Se escorregar, lembre-se que existe um Redentor no céu por nossas vidas. Corrigir o erro antes de nos afundarmos mais ainda. Então, meus amados, chegamos ao final de mais uma lição. Concluímos, dizendo que nesta lição compreendemos um pouco mais sobre a formação da monarquia em Israel e como Davi, esquecido por seu pai, que o via apenas como menino, foi lembrado por Deus sendo escolhido como rei. Portanto, não desanime se alguém estiver desdenhando de você, não fazendo caso de você, não te dando importância. Não fique triste por isso, não baixe a cabeça, não pare de adorar. Saiba que Deus tudo vê e está no controle de toda a situação. Deus está vendo e está controlando tudo. Espere o tempo dele, mantendo-se fiel, porque na hora certa, tal como Davi, você verá o poderoso agir do Senhor em sua história. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos perseverar firme, dando honras e glórias ao nome do nosso Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não esqueça, honremos e sirvamos ao Senhor, porque Ele é fiel.